Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre a vaidade, né? Então, meus queridos amigos e irmãos, a vaidade, ela está atrelada ao nosso ego, né? Então, podemos, por exemplo, correlacionarmos, né, a vaidade com o orgulho, com a soberba, a prepotência, a petulância, a arrogância, né? Ao egoísmo. Em suma, há várias matizes intrínsecas ao ego, né? Porque a vaidade ela está relacionada, né, a todas essas paixões, a todos esses envolvimentos emotivos, sentimentais, né, inerentes também ao apego que a alma tem, né, com o seu próprio ego. Então, em todas as áreas, em todos os setores conhecidos, né, não somente no meio da espiritualidade, né, entre os médiuns, entre os trabalhadores, mas também em todos os campos, em todas as profissões, nas famílias, entre amigos, em todas as áreas de atuações, em todos os campos. A vaidade sempre vai estar presente, né? O ser humano tem necessidade de se autoafirmar. O ser humano tem necessidade de obter algum tipo de reconhecimento, aplauso, recompensa. O ser humano ainda está apegado a esse status, né? Porque a grande maioria busca de forma desenfreada o poder, a fama, o status, né? Muitos querem seguidores, fãs, holofotes, né? Muitos vão atrás de aplausos, né? Então, assim, outros, então, buscam se arriscar em competições desnecessárias, né? É sempre um tentando provar para o outro que é melhor, que é superior, né? Muitos vão em buscas de troféus, medalhas, mas tudo isso são ornamentos que alimentam o ego, né? Inflam o ego, né? Quem precisa deles, né? Então, assim, hoje vemos muitas pessoas colecionando não somente medalhas e troféus, mas certificados, diplomas, reconhecimentos, em suma, toda a parafernália que alimenta o ego. E a nossa vida deveria ser mais simples, né? Porque, em detrimento daqueles que não possuem estes ornamentos, estas bonificações, prêmios, reconhecimentos, acabamos nos deparando então com uma dualidade muito desigual, né? Mas enfim, devemos também entender que existe a lei de causa e efeito, ação e reação. Enfim, existem os merecedores, né? Existem os méritos, né, conquistados por aqueles que realmente foram à luta e conseguiram, né, alcançar seus objetivos, né? Isso, sem sombra de dúvidas, é indubitável, né? Nós não estamos aqui discutindo, né, a conquista, né, o merecimento daqueles que lutaram e conquistaram por direito, né, seus objetivos e suas metas. Não é nada disso. Nós sabemos que aquele que vai em busca de seus objetivos e os alcança, né, é merecedor.
Mas devemos nos atentar ao seguinte: vamos colocar a nossa cabeça para funcionar, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Toda conquista é importante, devemos conquistar, né? Mas o apego a essas conquistas, ela pode se tornar, então, como consequência, né, o fruto de uma vaidade, né? Aquela vaidade exacerbada, né? Aquela vaidade perniciosa que faz com que a pessoa se torne um indivíduo arrogante, orgulhoso, pretensioso, prepotente, petulante. Em suma, a vaidade faz com que o homem perca o equilíbrio, né? E ele procure os extremos, né? Então, há um desequilíbrio tanto emocional, né, quanto que às vezes até moral, né? Então, assim, o equilíbrio emocional ou sentimental, quanto o desequilíbrio, né, moral, né, fazem com que o indivíduo ele acaba então desajustando, né, suas energias, podendo cair em algum momento, né, dentro, né, da própria armadilha que ele mesmo criou, né? Então, o desequilíbrio emocional ou sentimental pode acabar também acarretando um desequilíbrio moral, consequentemente, um desequilíbrio energético e espiritual, tá? E, em alguns momentos, o desequilíbrio intelectual, tá? Por quê? Porque todo excesso, ele é prejudicial, né? Todo excesso leva a extremos. Então, uma pessoa extremamente inteligente, culta, com uma intelectualidade alta, ela pode entrar em desequilíbrio e se tornar uma pessoa insana intelectualmente, né? Então, o intelecto, a inteligência, ele é muito importante, mas se ela não for bem equilibrada, se não for bem trabalhada, ela pode se desenvolver em uma insanidade mental, porque nós vemos quantos indivíduos extremamente inteligentes usaram o seu intelecto para o mal, né? Usaram a sua inteligência para o mal, de forma negativa, de forma maligna, pérfida, nefasta. Então, o desequilíbrio acaba prejudicando em todos os aspectos, né? Acaba desequilibrando as energias daquele espírito, né? Quando eu digo energias, acaba envolvendo, né, os corpos somáticos, né? Não somente o corpo físico, mas o duplo etérico, o perispírito, os corpos mentais, inferior e superior, o próprio espírito, né? Acaba também desarmonizando os centros de energia, né? Os chakras, né? Acaba fazendo com que os chakras entrem em um desequilíbrio, uma desarmonia muito grande, né? E essas energias em desequilíbrio podem acabar desenvolvendo doenças, patologias, moléstias, enfermidades, né? E outros distúrbios ou síndromes. Então, os princípios morais acabam também sendo afetados, né? Porque uma pessoa sem escrúpulos, sem moral, acaba tomando atitudes e decisões precipitadas e equivocadas, fazendo com que todo comportamento, conduta, postura, seus hábitos sejam contaminados, né, pela vaidade,
Então, a vaidade acaba desvirtuando, né, o caráter daquele indivíduo, né? Então, assim, seus princípios morais, né, acabam também, né, sofrendo uma interferência, né? Então, do ponto de vista espiritual, o indivíduo acaba, né, tendo seu desenvolvimento espiritual prejudicado também, porque com a sua parte moral sendo afetada, sua parte energética, sua parte intelectual, consequentemente, envolve o aspecto físico e espiritual, né? Então, a vaidade, ela corrói todos esses elementos, né? Vocês querem um exemplo? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vamos supor que uma pessoa que está tentando, por exemplo, entrar em uma faculdade, tá? Aquele indivíduo sempre foi um indivíduo simples, né? Às vezes um tanto quanto tímido, às vezes um pouco inseguro, mas verdadeiramente humilde, modesto, porque teve uma educação muito boa dos pais. Então, aquele indivíduo, eu vou dar o nome dele de José, tá bom? É um nome fictício, tá? É um nome totalmente fictício. Tá? Vamos supor que o José, então, sempre foi uma pessoa boa, de uma índole boa, de um caráter, de uma personalidade boas, né? E sempre procurou ajudar a família, né? Os pais, os irmãos, sempre se destacou por ser uma pessoa honesta, humilde, modesta, virtuosa. Levou uma vida simples, ajudando os pais, os irmãos, né? Ele tinha uma grande ambição. O José, então, ele quis fazer faculdade e ele entrou. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, ele entrou na faculdade de engenharia. É só um exemplo, tá? Um exemplo fictício. Eu poderia falar direito, medicina, enfim, engenharia, tá bom? E o José entrou na faculdade de engenharia. E ele se dedicou bastante. Ganhou uma bolsa de estudos, né? Ele não tinha assim tantos recursos financeiros, a família é pobre, mas ele ganhou uma bolsa de estudos e com muita dedicação, empenho, foco, ele acabou indo muito bem na sua formação acadêmica. Então ele conseguiu, com muito esforço, né, com noites mal dormidas, né, às vezes, né, sofrendo um pouco do estômago, tendo dor de cabeça, não saindo com os amigos. Enfim, o José ele se dedicou muito em sua faculdade, né? Estudou bastante, né? Não tinha assim tantos recursos financeiros para comprar os livros, mas com a ajuda de muitos ele conseguiu comprar alguns livros importantes, né? E conseguiu ler, estudar e se dedicou muito. Então ele passou por várias intempéries, superou vários infortúnios, né? Removeu alguns empecilhos, superou obstáculos, né? Em suma, ele conseguiu, com muito esforço e dedicação, né, superar todas as provas e os desafios. E chegou o grande momento, chegou o grande dia de sua formatura. E José estava, então, muito feliz, né? Estava, assim, orgulhoso dele mesmo, né? Então, a família toda emocionada, também feliz, estava ali fugiu uma palavra aqui,
estava ali presenciando. Era essa palavra que eu queria trazer aqui para vocês. Eles estavam presenciando a realização de um grande sonho, tanto para os pais quanto para José. E os irmãos muito felizes também. E o José, então, enfim, se tornar engenheiro. E o José não quis parar por aí, tá? Ele estava pensando em fazer suas pós-graduações, as especializações, né? MBAs, enfim. José começou, então, a querer se especializar cada vez mais. Com o passar do tempo, o José tinha se tornado, então, um profissional já muito competente, né? Com a formação acadêmica, especializações, pós-graduações, né? Ele tinha se tornado, então, um profissional muito bem qualificado. Então, surgiram algumas oportunidades para o José em algumas empresas, né? Algumas pessoas vendo a história de superação do José, vendo o esforço dele, a dedicação e as conquistas, resolveram conceder uma oportunidade ao José. E a grande oportunidade veio. José tinha entrado numa grande empresa. E nesta empresa, José, então, tinha sido inserido num cargo de confiança. Não era, assim, um cargo, né, tão, assim, elevado de forma hierárquica, né, mas era um cargo bom, né? Não era um cargo de chefia ainda, mas era um cargo bom. Era um cargo, por exemplo, nível de analista. Era um cargo de confiança, um cargo bom, né? E o José se dedicou muito naquele cargo, naquele emprego, né? Às vezes saía altas horas da noite, trabalhando um pouco mais, né? Fazendo suas horas extras, né? Chegava tarde em casa, cansado, dormia pouco, enfim, ele estava se dedicando de corpo e alma naquele seu novo emprego, né? Pensando em novos projetos, né? E, em suma, José, então, foi se dedicando e a grande oportunidade chegou um dia para ele. José tinha conquistado, então, uma vaga super importante, né? Havia, então, chegado um momento na qual José tinha sido promovido para um novo cargo, bem mais acima daquele cargo onde ele estava. E José ficou muito feliz, né, por esta promoção, porque o salário aumentaria, né, ele ganharia mais, né? E então José tinha ganhado notoriedade, prestígio entre os colegas de profissão. Então, aqueles colegas de profissão começaram a olhar para ele com outros olhos, né? Aqueles subalternos, ou seja, os funcionários ou empregados que estavam no nível mais abaixo, na hierarquia da empresa, né? Começaram, então, a invejá-lo, né? Alguns começaram a reverenciá-lo, elogiá-lo, né? Ele tinha se tornado, então, uma referência para muitos, né? Muitos estavam orgulhosos dele, né? Porém, muitos outros estavam invejando o José, né? Muitos gostariam de estar no cargo onde ele estava. Então, o José começou a ter um contato diferente deste novo cargo, né? Começou a conhecer outras pessoas, começou a sair um pouco mais da empresa, a viajar um pouco mais, começou a ter mais responsabilidades, começou a gerenciar, né, novas funções, novos trabalhos, ou seja, a responsabilidade do José aumentou, né? A responsabilidade aumentou e o salário também. Com o passar do tempo, vieram algumas provas, alguns testes para o José. José tinha se tornado, então, um profissional de sucesso. Ele ainda não estava no nível hierárquico
como o mais elevado, como se fosse o presidente da empresa, mas ele estava um pouco abaixo, né? Afinal, José era um trabalhador muito dedicado, competente, tinha se especializado, tinha aprendido bastante ali na empresa e a força de vontade dele, a obstinação, levou ele, né, a altos cargos, né? Então, por merecimento, né, pelo seu próprio esforço, né, pelos seus próprios méritos, ele tinha alcançado o posto na qual ele merecia. Mas, com o passar do tempo, José foi modificando um pouco o seu jeito de ser, né? Afinal de contas, José estava gerenciando novas pessoas, novas funções. José estava tendo encontros com pessoas importantes, com outros gerentes, presidentes, vice-presidentes, executivos, analistas, engenheiros de outras empresas, né? Então José começou a ter noção de quem ele era, aonde ele estava e a posição que ele estava, né? Ele tinha consciência da responsabilidade que ele tinha. José começou então a mudar o seu jeito de ser, né? As cobranças que vinham em cima de José estavam fazendo com que ele se modificasse um pouco em seu jeito de ser, né? Então, aquela nova posição, aquele novo cargo que José tinha conquistado, fez com que ele tivesse muito mais compromissos, né? Fez com que ele tivesse muito mais desafios, as responsabilidades aumentaram, né? O salário tinha melhorado bastante, então a carga, a sobrecarga em cima de José tinha aumentado, né? José então começou a se tornar um pouco mais ansioso, preocupado, né? José estava um pouco mais inflexível, né? Afinal, a empresa busca metas, toda empresa busca o que? O crescimento, né? Prosperidade, a riqueza. Toda empresa depende de seus funcionários para prosperar, para crescer e progredir. Então a empresa precisava de números, de dados favoráveis, né? Porque a concorrência era muito grande. Então José se esforçava ao máximo para não perder o seu novo emprego e para que o seu nome também fosse mantido, né, dentro da empresa, como algo positivo ali, né? Então o José, com o passar do tempo, ele conseguiu superar muitos desafios, muitas provas, né? Com muito esforço, com muita dedicação. José tinha superado provas dificílimas e ele tinha batido todas as suas metas. Em detrimento de outros funcionários, José tinha se destacado mais. Então, uma nova promoção chegou ao seu alcance. Então, José tinha se tornado o vice-presidente daquela empresa, para a inveja de muitos, né? Graças ao esforço, à dedicação e ao trabalho que José tinha executado com muito esmero, ele havia conseguido, por merecimento, a posição de vice-presidente, quando surgiu a oportunidade. Então, o presidente viu nele todo o empenho, todo o esforço, né? E José, então, havia também se destacado pela sua personalidade, né? Como um homem íntegro, honesto, transparente, né? Sabia tratar as pessoas com empatia, simpatia. Ele tinha aquele jeito de tratar as pessoas com
uma sensibilidade que se destacava dos demais. Então, ele tinha um ótimo relacionamento interpessoal para com todos. Quando ele chegou na vice-presidência, algo mudou. José, então, tinha se dado conta de onde tinha chegado. E o presidente tinha dado toda a autonomia para ele. O presidente, já com uma certa idade, havia, então, dado todas as direções possíveis para José. O presidente confiava em José. Algo ali em José chamava muita atenção do presidente. Então, o presidente, ele tinha plena confiança em José, porque o presidente tinha acompanhado toda a trajetória de José. Então, o José tinha se destacado dos demais, não somente pela sua habilidade em gerenciar pessoas, tarefas e funções, mas também pela sua grande inteligência, pelas suas competências profissionais, né? Pelos seus dons, talentos, enfim. O presidente, então, havia confiado a José este cargo e deu toda a autonomia, liberdade, independência a ele. Foi aí, então, que algo aconteceu. José, então, aquele indivíduo simples, modesto, de uma família com poucos recursos financeiros, mas uma família que se destacava por ser uma família boa, uma família humilde. Ele estava ali, então, sofrendo algumas modificações no meio em que ele estava inserido, né? Então, José, ele viajava bastante, era sempre convidado para encontros, reuniões importantes. José estava agora tendo outras tarefas mais importantes, tá? Suas funções, suas tarefas, seus trabalhos haviam se modificado, né? Porque agora José era o vice-presidente da empresa e ele tinha missões muito importantes. Então, a inveja, ela aumentou para cima de José. Alguns passaram a admirá-lo, né? Alguns passaram a admirá-lo bastante pelo seu histórico de sucesso, inclusive a própria família. Mas muitos estavam o invejando, muitos queriam puxar o seu tapete, muitos queriam derrubá-lo, muitos queriam, de alguma forma, estar no lugar onde ele estava. Com o passar do tempo, José foi modificando o seu jeito de ser. José, que era aquele indivíduo modesto, simples, humilde, empático, passou a se tornar uma pessoa mais inflexível, uma pessoa mais teimosa. Mas, com o passar do tempo, isso foi se agravando, porque José, agora, com seu prestígio lá em cima, com a sua fama, com seu poder e status, começou então a se envaidecer. Mulheres belíssimas o procuravam constantemente. Homens ricos e poderosos o convidavam para viajar, para sair, para ter alguns encontros. Começou então a surgir convites de todos os tipos para que José participasse desses eventos sociais, onde
a luxúria, a ostentação, a vaidade eram altíssimas. E aqueles amigos de José, aqueles mesmos amigos que José tinha feito quando era ainda um estudante, quando ainda era um funcionário dessa empresa, da qual hoje ele já se encontrava na posição de vice-presidente, estes amigos de infância que o conheciam já não mais conheciam José, porque José havia se tornado uma pessoa diferente. Toda a simplicidade, toda a modéstia, toda a humildade tinham se esvaído, tinham desaparecido. José hoje era um homem com prestígio, um reconhecimento consideráveis, né? Por merecimento, José tinha estado naquela posição porque se esforçou para isso, mas José havia se tornado um indivíduo muito vaidoso, porque às vezes nem com a própria família, com seus pais, ele mais tinha tempo para visitar, conversar. José, agora com muito mais responsabilidades, havia esnobado outros convites que ele julgava ser menos importantes, porque afinal ele era o vice-presidente da empresa. Então, aqueles seus amigos de infância, seus amigos de faculdade, de escola, não mais reconheciam José, porque algo havia mudado. O jeito de ser, a personalidade, o temperamento, o caráter, enfim, José havia se tornado uma pessoa arrogante, vaidosa, soberba, orgulhosa, a ponto de um dia, quando ele estava trabalhando em um projeto importante, o telefone tocou em sua casa e era o seu pai. E seu pai, com saudades do seu filho, já um filho consagrado, né? Havia comprado uma belíssima casa, né? Com 2 sobrados, né? Era uma casa de 2, 3 andares, né? Era uma belíssima casa onde ele recebia muitos amigos, convidados, fazia suas reuniões, dava suas festas, enfim. Seu pai o havia telefonado, pois estava com saudades, e José, naquele momento, trabalhando em um projeto novo, irritado, porque já com muito sono e dormindo pouco, precisava então de um tempo para resolver aqueles empreendimentos das quais ele havia se tornado responsável. Mas quando o telefone tocou, era o seu pai, e ele atendeu, seu pai pôde notar e ouvir, através de sua voz, pelas suas palavras, a intransigência, a impaciência e a arrogância de seu filho, a ponto de ouvir que naquele momento ele não poderia conversar com o pai, porque ele estava muito ocupado, tinha coisas muito importantes para resolver, que no momento certo, quando ele tivesse algum tempo disponível, ele retornaria e falaria com o pai, porque ele estava muito ocupado, tinha um trabalho, um serviço muito importante para resolver.
Seu pai, então, chateado, não retrucou, disse tudo bem e desligou. E ele, então, foi retomar aquele projeto que ele estava envolvido novamente. Ocorreu que José, naquele momento, havia, então, conhecido uma belíssima mulher, né? Tinha se envolvido com esta mulher, e esta mulher, ela estava mais interessada, vocês sabem no quê, né? E ela apareceu essa noite para José. E José estava ali com seus trabalhos a serem desenvolvidos. Mas parece que quando esta moça chegou, toda deslumbrante, parece que todo o trabalho de José havia perdido sentido. José, então, esquecendo seus compromissos, acabou se entregando naquela noite, naquela visita ilustre, e cansado que ele estava, acabou então, né, depois deste encontro, né, relaxando várias horas e acordando tarde no dia seguinte. Desesperado com o que tinha acontecido, porque ele tinha que entregar aquele projeto naquele dia, ele então cometeu uma falha, porque ele havia estado tão cansado que achou que se entregando naquele momento com aquela belíssima mulher poderia então recompensar todo o seu esforço. Mas o que aconteceu foi que, muito cansado, ele acabou esquecendo da hora e dormiu bastante. Quando acordou, o tempo tinha passado bastante e ele não conseguiu terminar o seu projeto. Aí ele ficou preocupado. José chega na empresa, começou então a ter alguns sinais de decadência. Começou então a ter algumas falhas, a começar pelo projeto que deveria ter sido entregue. Ele conseguiu terminar o projeto, mas não foi como ele esperava, porque, correndo contra o tempo, ele tentou, da melhor forma, desenvolver aquele trabalho, mas como ele não teve todo o tempo disponível, ele não conseguiu entregar o projeto como havia de se esperar. Sua família, então, ressentida, porque José tinha sumido, ignorado muitos, e com outros desequilíbrios, por exemplo, não dando tanta atenção para a família e para os amigos, José, então, estava cercado apenas ali daqueles colegas de profissão e também da companhia que estava mais interessada no seu valor monetário. Enfim, o projeto que ele tinha apresentado não tinha sido tão bom e não estava assim de acordo com as expectativas. E vocês sabem que a concorrência é grande. E chegou um grande dia em que José
Então, começou a demonstrar alguns sinais de desequilíbrio, porque preocupado em não perder o seu posto, na qual ele se esforçou muito, ele tentou recuperar este trabalho de uma outra forma, mas ele começou a tropeçar nele mesmo, porque muito preocupado com o seu desempenho, porque agora José ambicionava ser o presidente da empresa, ele havia se esquecido de sua família e de seus amigos. Havia se esquecido dos sábios conselhos de sua mãe, de seu pai, de alguns amigos. Então, José, mergulhado somente no trabalho e nos prazeres da carne, começou então a sentir um certo vazio, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, José estava muito tempo preocupado com o trabalho e descansava muito pouco. Ele havia se tornado uma pessoa arrogante, petulante, presunçosa, soberba, vaidosa e orgulhosa, porque José havia ignorado muitos convites de amigos e de familiares para encontros mais simples, com a desculpa de que ele tinha coisas importantes a fazer. Então, José havia recusado muitos convites, não somente de seus familiares, mas de amigos, porque ele havia dito que tinha outros compromissos muito mais importantes. Então, nem mesmo seus amigos e familiares o reconheciam. E muitos chegaram a dizer que o sucesso havia subido à sua cabeça. José, interessado em assumir o posto de presidente, interessado em ganhar um salário mais alto, porque José agora, com uma casa belíssima, com um carro luxuoso, uma moto luxuosa, teria que manter o seu padrão e seu estilo de vida, que agora já eram altos. Mas algo aconteceu. Como a concorrência é grande, um funcionário, um trabalhador, estava se destacando muito, não somente pelas suas competências profissionais, mas também pelo seu magnetismo, sua empatia, o seu trato com as pessoas. José, naquele momento, havia perdido um pouco o brilho de seu magnetismo. José, ignorando certos valores primordiais da vida, acabaria se distanciando da luz que envolveria tudo e a todos. José tratava bem os colegas de profissão, os envolvidos ali na empresa e outras pessoas, mas havia se esquecido de outras pessoas importantes de sua vida, como os familiares, os amigos. Então, ele havia ignorado uma boa parte daquelas pessoas que participaram de sua vida. Ele havia esquecido de suas raízes, ele havia perdido a simplicidade, a modéstia e a humildade, e havia se tornado uma pessoa mais vaidosa. Em contrapartida, um novo funcionário estava se destacando não somente pelos seus trabalhos desenvolvidos, mas também pelo seu magnetismo. José, então, estava ficando preocupado, mas chegou o grande dia da qual José havia sido demitido de sua função
E o novo funcionário acabou assumindo o seu posto de trabalho. José, então, inconformado, tentou ainda recuperar o posto de alguma outra forma, mas, como tudo na empresa é visto, como tudo na empresa é valorizado, é observado, monitorado, a empresa está de olho em estatísticas, números e dados, eles haviam prestado atenção em um detalhe que nem mesmo José havia prestado atenção. O presidente desta empresa ninguém sabia o que este presidente fazia em seus momentos de lazer, hobby, descanso, mas o presidente tinha também outros compromissos e outras funções, outros cargos. O presidente desta família, ele ajudava, sem ninguém saber, algumas obras assistenciais, fazendo pequenas, grandes e importantes doações. E a família de José, que estava passando por certa dificuldade, em um determinado momento, foi uma dessas famílias que foram beneficiadas com a doação de alimentos pelo presidente da empresa onde José trabalhava. E certo dia, quando o próprio presidente resolveu participar deste trabalho de doações, esteve diante da família de José sem ele o saber. E quando surgiu a oportunidade do presidente conversar com os pais de José, e quando ele soube, através de seus pais, que o filho deles havia se tornado um grande profissional, pois trabalhava numa empresa X, o presidente quase teve um infarte. O presidente quase infartou, pois ali, sem ele perguntar e sem os pais saberem que aquele presidente era o presidente que trabalhava na empresa de seu filho, ele soube que o vice-presidente, o filho daquele casal, poderia ajudá-los, mas não estava ajudando. Foi a gota d'água para o presidente. O presidente havia descoberto de forma despretensiosa que José poderia ter feito um algo a mais, um algo que verdadeiramente se destaca em um grande profissional, que é jamais esquecer suas raízes e também alguns valores primordiais nesta vida, já que o presidente tinha alcançado o seu posto de presidente por merecimento, pois era uma pessoa boa, era uma pessoa virtuosa, era uma pessoa exemplar. Havia conquistado tudo por direito, porque ele também ajudava. E o presidente era verdadeiramente modesto. Tinha suas qualidades e seus defeitos, mas ele ajudava. Quando soube desta postura de José, ele não pensou duas vezes. Ele deu a oportunidade para um novo funcionário que estava se destacando, mas ao invés de demitir José, o presidente o remanejou para um outro cargo, uma outra função. Ou seja, o presidente deu uma outra oportunidade para José, para que José pudesse, então, repensar valores primordiais, a fim de que alcançasse novamente o sucesso em sua vida. Mas o presidente nada disse para José. E nada disse para os pais de José.
Mas os pais de José, de uma forma muito orgulhosa pelo seu filho e emocionados, havia dito que o seu filho, o seu grande filho, tinha se desenvolvido, entrado numa grande empresa e que era o grande orgulho deles. Em suma, os pais, mesmo não tendo a ajuda do filho, ainda o amavam muito. Tinham um grande amor, uma profunda admiração por ele, mesmo eles não recebendo a ajuda que necessitavam. Então, aquilo deixou o presidente um tanto quanto furioso, porque o presidente não esperava por esse tipo de atitude de José. Aquele homem, aquele indivíduo que se destacava pela humildade e modéstia, havia então se corrompido pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância. Então, não comentando nada com José e nem com os pais, o presidente resolveu então remanejá-lo para uma função bem mais abaixo. José ficou em desespero, tentou convencer o presidente, tentou acordar, tentou negociar, mas foi em vão. O novo profissional, que estava à altura do cargo, havia assumido o posto de vice-presidente. E foi uma escolha positiva e sábia do presidente, porque aquele indivíduo realmente estava apto a assumir aquele posto. E José, então, foi rebaixado para um outro cargo. O presidente, ainda acreditando em José, quis dar uma outra chance, uma outra oportunidade. E José ficou devastado. Como ele pagaria e manteria todos aqueles gastos que ele tinha feito? José teve que repensar em tudo. José teve que fazer um planejamento em sua vida, repensar seus valores. Afinal de contas, aquela belíssima casa, aquele carro luxuoso, aquela moto luxuosa, mulheres deslumbrantes, nada daquilo, naquele momento, o consolava e o amparava, porque José estava quase em profunda depressão, porque o salário havia despencado. A diferença salarial era muito grande e ele estava desesperado. Ele então teve que vender alguns bens, a propriedade, enfim, ele teve que administrar a sua vida. E foi bom porque ele começou a pensar na vida. A vaidade de José tinha sido esmagada, né, naquele momento, e ele escutou aquela voz interior dentro dele. Ele escutou não somente a voz de sua consciência, mas Deus falando com ele. Que aquilo tinha sido um sinal de alerta para ele, que ele poderia recomeçar tudo novamente, mas de uma outra forma. Mas ele se lembrou, então, da imagem do Mestre Jesus, do nosso Mestre Nazareno, que havia sido um carpinteiro, um simples carpinteiro, uma pessoa simples, humilde, modesta, mas que, na verdade, é o nosso mestre, é o rei de Nébadon. Como Jesus havia dito, que o reino dele não era daqui. Enfim, José começou, então, a se espiritualizar. José, então, arrependido, amargurado, porque ele sabia muito bem onde havia errado. Ele começou a se lembrar da família, de seus pais, de seus amigos, e viu que existiam valores muito mais importantes e primordiais na vida, que é o amor. Aqueles que verdadeiramente amam jamais desistem
E seus pais um dia ligaram para ele para saber como ele estava. Seus pais, sem saber do ocorrido. E José, então, em prantos, em lágrimas, havia contado toda a história de sua vida e, chorando muito, havia pedido perdão a seus pais. Ele se arrependeu verdadeiramente e dizia o quanto os amava, o quanto ele estava perdido e errado, o quanto ele havia aprendido neste tempo em que ele se desenvolveu, alcançou o sucesso e havia se perdido na própria vaidade. Seus pais, sua mãe e seu pai, em lágrimas, o consolava, o amparava e dizia: meu filho, nós te amamos muito, conte conosco, não se preocupe, recomece novamente, meu filho. Estamos aqui se precisar de algo. Seus irmãos também o abraçaram, seus amigos, os verdadeiros amigos, o abraçaram também, se colocaram à disposição. E José, com uma certa vergonha, havia então aprendido uma grande lição, né? Que a vaidade, ela cega os homens. A vaidade, ela faz com que homens, mulheres, procurem caminhos equivocados e errôneos, porque se nós obtivermos sucesso em nossos trabalhos, o sucesso não deve ser supervalorizado de uma forma a nos envaidecer, mas devemos encarar o sucesso como algo natural de um trabalho desenvolvido. Podemos ser um profissional de muito sucesso, mas que nós não nos percamos na vaidade, como José se perdeu, porque podemos ter muito sucesso em nossos trabalhos, mas o sucesso é uma consequência natural de nossos trabalhos. Devemos encarar o sucesso como algo positivo e devemos permanecer humildes, modestos, durante todo o nosso caminhar. Para aqueles que confundem humildade e modéstia com fraqueza, são pessoas cegas, são pessoas ainda ignorantes, porque muitos ainda acham que humildade e modéstia é um sinal de fraqueza. Uma pessoa humilde e modesta, ela tem muita autoconfiança em si mesma. Quem tem humildade e modéstia são pessoas fortes, corajosas e valorosas. São pessoas de autoconfiança. Agora, as pessoas que são vaidosas, arrogantes, prepotentes, orgulhosas, são as pessoas mais inseguras. São as pessoas inseguras, fracas por dentro, porque querem mostrar que são melhores. Elas precisam, sentem a necessidade de provar que são melhores. Isso é um sinal de fraqueza, a ponto de que os verdadeiros humildes e modestos não sentem a necessidade de provar o seu valor, porque eles são autoconfiantes. Então, podemos, independente do tipo de trabalho, da área de atuação, termos o nosso sucesso e devemos permanecer humildes, porque a humildade, a modéstia, ela está em todos os níveis e todos os campos. Existem pessoas vaidosas, arrogantes, prepotentes, orgulhosas e soberbas, não somente na elite rica, mas entre os pobres também,
Porque existem muitas pessoas soberbas, vaidosas, arrogantes, prepotentes, em todas as classes, em todos os níveis. Existem pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que são pessoas simples e humildes. Existem pessoas pobres, paupérrimas, que são pessoas extremamente arrogantes, orgulhosas, vaidosas e soberbas. Então, a vaidade não depende do poder aquisitivo. A vaidade não depende, por exemplo, de dinheiro, de fama, status, poder, riqueza. Não. Existem pessoas anônimas que são extremamente vaidosas, orgulhosas e soberbas. A vaidade não está no vestir-se, no poder, no dinheiro. A vaidade, ela é inerente à alma, ao espírito. Existem moradores de rua que são extremamente arrogantes, orgulhosos, vaidosos. Então, independe, né? A vaidade é uma questão de espírito, né? Uma pessoa ela pode se sentir o tal ou a tal, né? Uma pessoa pode se sentir muito superior a uma outra pessoa e isso é vaidade, independente da posição social, da riqueza ou da pobreza, da fama, do status ou do anonimato, independe, né? Uma pessoa vaidosa é aquela que se sente superior, acima de outras pessoas, né? Uma pessoa vaidosa é aquela que se coloca acima de outras pessoas, independente do seu poder aquisitivo ou não, tá bom? Então, é isso. Eu trouxe apenas um exemplo para vocês sobre a vaidade, né? Como a vaidade pode ser perniciosa, nefasta e maligna para nós, né? Nós temos que nos exercitar sempre para mantermos a nossa verdadeira humildade, né? A modéstia. Ou seja, nós devemos nos esforçar ao máximo para que tudo aquilo que fazemos, né, seja refletido de uma forma genuína e verdadeira, fidedigna, sem esperar recompensa, aplauso, reconhecimento, né? Quando, por exemplo, você decidir ajudar alguém, fazer alguma caridade, auxiliar alguém, socorrer alguém, ajudar, fazer o bem a qualquer tipo de pessoa, não espere receber nenhuma recompensa, não espere receber nenhum reconhecimento, nenhum aplauso, não queira ser reconhecido, não queira ser recompensado, tá? Quando for ajudar alguém, ajudar de forma caridosa, verdadeiramente, não espere aplauso, reconhecimento e nem recompensa, nem de Deus e nem dos homens. E quando for fazer alguma caridade, quando for ajudar alguém, faça no silêncio, de forma humilde e modesta. Não tente expor aquela pessoa que você está ajudando, porque se você expor aquela pessoa, você acabará então expondo ao ridículo você mesmo, né? Então, quando for ajudar alguma pessoa, se você for dar algum alimento, alguma roupa, alguma palavra amiga, faça no silêncio, sem querer aparecer. Não queira aparecer, porque, como Jesus já disse, né? Todos aqueles que esperam por recompensa, reconhecimento, né? O salário já foi pago por aqueles que estão vendo, que são os homens, né? Porque Deus, ele vê no silêncio tudo. Então, nós devemos ter a sensibilidade de ajudar sem afetar aquele que está sendo ajudado. Nós devemos ter cuidado com o que a gente fala. A caridade verdadeira, ela vai muito mais além, né? A caridade não tem limites. Então, quando você for ajudar alguém, uma pessoa, um indivíduo, faça no silêncio,
Faça de uma forma que a pessoa não se constranja, né? Porque o constrangimento ele acaba prejudicando esse trabalho, né? Então, quando for ajudar, fazer alguma caridade, tentar auxiliar alguém, faça sem constranger. Seja econômico nas palavras, né? Use de parcimônia, né? Não exponha aquilo que você está ajudando, faça no silêncio. Não dê sermão nenhum, não use, por exemplo, a vaidade para ensinar uma lição. Não use de sua vaidade para doar alguma coisa, né? A caridade verdadeira, ela não tem vaidade nenhuma, nem no falar e nem no agir, né? É no silêncio que a gente faz a caridade, tá? E quando a gente faz caridade, a gente não faz, por exemplo, levantamento de números, dados, né? Doamos tantos, fizemos tantas arrecadações, né? Isso é levantamento, né? Levantamento de dados e números, porque a caridade verdadeira, ela não expõe números, dados, levantamentos, porque quem faz isso quer mostrar, né, o trabalho que está fazendo, para que outros aplaudam, reconheçam. Então, faça a caridade no silêncio. Não importa os dados, os números, não importa o que pensam, não importa, por exemplo, se as pessoas pensam se está sendo feito o bem ou não, importa que Deus está vendo, né? Existirão pessoas que estarão conectadas com Deus e com a luz, que saberão que o trabalho está sendo feito. E aqueles que estão julgando de forma negativa estão vibrando nas trevas, né? Então, quando, por exemplo, nós ajudamos um grande número de pessoas, tá? Quando nós fazemos doações para um grande número de pessoas, isso acaba sendo reverberado, né, de uma forma positiva ou negativa, tá? Muitas pessoas quererão saber para onde as doações estão sendo revertidas, tá? Enquanto outros não. Para onde está sendo destinado as verbas, o dinheiro, né? Então, assim, a transparência, ela é positiva, ela é muito boa, a transparência. Nós devemos trabalhar de forma transparente. Nós devemos, sim, trabalhar de uma forma honesta, né? Mas devemos tomar muito cuidado com a nossa vaidade, né? Nem sempre, por exemplo, alguns trabalhos eles vão refletir, né, desta forma vaidosa, né? Muitos trabalhos precisam trazer algumas informações, porque também é caridade, né? Não somente fazer as doações, mas também informar, né? É que existem alguns trabalhos e existem outros trabalhos. Existem trabalhos que são feitos que têm outros propósitos, né? A propaganda é a alma do negócio, né? Vocês já ouviram falar, né? A propaganda é a alma do negócio. Então, às vezes, não são todos os trabalhos, não são todos, mas existem alguns trabalhos de doações que são corrompidos, né? E alguns lugares, algumas instituições acabam enganando as massas, né? Então, nem sempre, por exemplo, né, aquelas doações elas têm o destino certo. E os números, os dados, os levantamentos são com o intuito de trazer, né, levantar outros objetivos, né? Existem pessoas que estão
arquitetando outros planos, né? Existem trabalhadores da luz e trabalhadores das trevas, existem os dois lados. Nós devemos tomar cuidado com a vaidade, porque existem trabalhos de doações onde a vaidade é muito grande, e existem trabalhos de doações onde não há vaidade, né? Então, nós devemos tomar cuidado com a vaidade, tá? A vaidade, porque existem muitos trabalhos maravilhosos, lindíssimos, isentos de vaidade alguma. Porém, existem alguns trabalhos de doações onde a vaidade ela ainda é muito grande, né? As pessoas são enganadas, né? As pessoas fazem as doações, mas estão sendo ludibriadas. E aqueles números, aqueles dados e levantamentos falsos são somente para manipular as massas, né? E para enriquecer outros. Então, a vaidade corrompeu todo o trabalho que seria maravilhoso, né? Então, a vaidade ela é muito perniciosa. Porém, existem trabalhos da luz que estão isentos de vaidade e conseguem realmente trabalhar de uma forma caridosa, tá? Então, é isso, tá? Nós devemos tomar cuidado com a vaidade excessiva, porque a vaidade saudável e benéfica é o cuidado que você tem consigo mesmo, né? Um cuidado com o corpo, por exemplo, tomar banho, pentear o cabelo, vestir uma roupa bonita, se arrumar, cuidar de sua higiene pessoal. A vaidade equilibrada não seria nem essa palavra vaidade, né? Seria o cuidado com o corpo. Devemos ter o nosso autocuidado, cuidar da nossa aparência, né? Não somente cuidar da aparência, mas cuidar de nós mesmos. Seria uma espécie de vaidade benéfica, mas a vaidade exacerbada, aquela que, né, ela passa do ponto, é quando a gente se desequilibra e a gente usa de excentricidade, né? A gente acaba passando um pouco do limite. Então, a vaidade ela precisa ser muito bem controlada para que a pessoa em questão ela não caia na própria armadilha, não se engane, né? A, a vaidade aqui no plano terrestre, no plano físico, ela nos engana e muito. Por quê? Porque tudo aqui no plano físico é perene, é transitório, passageiro. Então, para que se envaidecer com algumas coisas, se nem tudo que reluz é ouro? Devemos nos preocupar em cultivar a nossa espiritualidade, né? O mais importante é cultivar a espiritualidade e procurar enriquecer o nosso próprio interior, né? Não digo que não devemos cuidar do exterior, né? Devemos, sim, cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso corpo, né? Mas de uma forma equilibrada, não se apegando tanto e não se perdendo na vaidade. Mas devemos, acima de tudo, cultivar o nosso interior, né? Nos conectarmos com Deus, com a luz, buscar nos enriquecer espiritualmente, né? Que é o mais importante. São os valores espirituais, né? Valores estes, né? Valores espirituais, valores morais que estão sendo perdidos hoje em dia, né? A história do José foi somente uma história. Existem muitas outras histórias que eu poderia trazer aqui, mas assim, no momento eu acabei criando uma história, né? Eu nem sabia o que eu ia falar, né? Veio para mim a história do José. Então veio de uma forma intuitiva. Então eu criei essa história do José na hora aqui. Eu nem sabia o que eu ia falar. Nada
do que eu falei aqui neste vídeo foi planejado, programado, nada. Eu deixo fluir. Todos os meus vídeos são assim. Eu deixo fluir. Na hora vem um assunto, tá? Na hora surge todo o conteúdo, todo assunto, né? Às vezes vem alguma intuição para eu falar sobre algum assunto naquele dia, né? Ou dia antes, vem alguma intuição para eu falar sobre algum tipo de assunto, né? Mas assim, somente o assunto e o tema, né? Às vezes vem alguns temas e alguns assuntos em minha mente para eu falar nos vídeos que eu postarei, mas todo o conteúdo que eu trago flui na hora. Eu não planejo, não programo isso. Então a história do José eu criei agora para vocês de uma forma intuitiva, tá bom? Espero que tenha contribuído de uma forma positiva a todos vocês, tá? Então, que todos nós tenhamos cuidado com a vaidade, tá? Todos os médiuns, trabalhadores, precisam tomar cuidado com a vaidade, porque existem médiuns e trabalhadores espirituais que se perdem na vaidade de seus trabalhos, tá? Existem médiuns que estão começando agora, que estão com suas faculdades mediúnicas sendo desenvolvidas e já estão, por exemplo, com um ego muito grande. Precisam trabalhar o ego, né? Os médiuns e os trabalhadores da luz precisam trabalhar de forma humilde, verdadeiramente humilde, como Chico Xavier fez, né? Chico Xavier é um grande exemplo de humildade, modéstia, né? Existem outros médiuns também que são humildes e modestos, né? Existem médiuns, inclusive anônimos, que nós nem conhecemos. Porém, existem ainda muitos médiuns e trabalhadores que possuem uma vaidade, um orgulho, uma prepotência, uma arrogância muito grandes, né? Isto ilustra e demonstra, né, que estes médiuns ainda são médiuns de provas, né? Ou seja, são médiuns que ainda precisam evoluir consideravelmente do ponto de vista moral, né? Às vezes, estes médiuns já têm um intelecto muito grande, possuem muita inteligência, mas prestem atenção no quesito moral. Existem muitos médiuns e muitos trabalhadores da luz que possuem um nível de conhecimento muito elevado. A intelectualidade ela é muito alta também, mas do ponto de vista moral, vocês vão perceber que o médium ainda é muito vaidoso, muito orgulhoso, né? Ele é vaidoso nos próprios conhecimentos que ele tem, né? Nós percebemos isso na forma de falar, na forma de se comunicar, na forma de trazer algum ensinamento. Vemos que alguns médiuns são extremamente orgulhosos, vaidosos, soberbos. Precisam, né, trabalhar essa parte, porque ainda falta lapidar esse detalhe. Mas, assim, muitos médiuns já alcançaram níveis muito bons de desenvolvimento. Faltam pouca coisa, né? Às vezes falta somente a vaidade. Às vezes o médium, o trabalhador da luz, ele é espiritualmente evoluidíssimo, né? Ele é dotado de uma intelectualidade muito grande, ele é evoluído espiritualmente, porém ainda tem um resquício de vaidade. Só falta isso para que ele possa evoluir muito mais. Então, todos nós temos vaidade, né? Eu mesmo tenho vaidade, tá? Eu sou vaidoso, eu tenho também um traço de vaidade, de soberba, de orgulho. Todos nós temos ainda traços de vaidade. Difícil, muito, muito difícil dizer quem não tem um pouco de vaidade. Seríamos hipócritas a ponto de dizer que não temos vaidade, mas nós temos. Então, assim, são pouquíssimos, mas muito poucos
aqueles indivíduos que são destituídos de vaidade, porque o ego ainda é muito forte. A grande maioria esmagadora de todos nós temos vaidades. Só precisamos dosar, precisamos equilibrar, eliminar, né? Se nós temos, por exemplo, uma vaidade muito excessiva, está aqui em cima, a gente pode descer um pouco a vaidade, né? Então, assim, por exemplo, existem pessoas que têm uma porcentagem alta de vaidade, né? 80%, outras têm 50%, outras têm 30%, e pouquíssimos, a grande minoria tem 10% ou 5%. Mas o mais importante é a gente eliminar aos poucos, né? Este ponto desfavorável em nosso ser, para que a gente possa evoluir do ponto de vista espiritual, né? Sabemos que a vaidade aqui no nosso planeta ainda é muito alta, principalmente entre os ramos profissionais, né? Existem muitas vaidades em todos os setores, meios, profissões, né? É uma energia tão densa, tão trevosa, que aqueles que têm uma sensibilidade maior conseguem até sentir, né? Aquela energia. Algumas pessoas passam até mal, entendem? Então, assim, a vaidade, ela ainda é um desafio supremo para o ser humano poder superar, porque uma palavra maldita, uma palavra mal falada, né, mal proferida, uma atitude impensada, enfim, o orgulho ferido ainda existente na grande maioria das pessoas, né? Por exemplo, muitas pessoas se magoam facilmente por ouvirem certas coisas ou outras pessoas agirem de uma tal forma, né? As pessoas se magoam, se ressentem, têm um orgulho ferido, né? É um traço de vaidade, é um orgulho ferido, né? Então, é difícil, mas um dia conseguiremos nos desvencilharmos da vaidade. O importante é não ter vergonha, por exemplo, se sentir inferiorizado, se sentir menosprezado, subestimado. Porque se você conseguir vencer a vaidade, isso significa que você está evoluindo, né? Muitos encararão como um sinal de fraqueza, mas não é sinal de fraqueza. Você ser humilde, modesto, simples, é um sinal de que você está burilando e lapidando seus princípios morais. Aqui no planeta Terra, a maioria das pessoas não dá tanta importância para isso. As pessoas estão ainda muito atreladas às paixões terrenas, aos bens materiais, né, ao ego. Então, a maioria não vai receber tão bem ou aceitar, né, estes pensamentos a respeito, né, da vaidade. Tá? Muitos nem quererão conversar sobre isso, se sentirão incomodados, muitos poderão ficar furiosos, entrarem em fúria, ficarem bravos, irritados, explodirem, se vocês comentarem sobre a importância da humildade, da simplicidade, né, para remover a vaidade, né? Muitos entrarão em fúria, vão, inclusive, debochar, caluniar, injuriar, escarnecer, né? Desrespeitar, entrar em conflitos e em brigas. Então, nem todos estão preparados para isso. O mais importante é o seu caminhar, é a sua escolha.
né? Escolhas definem destinos. Se você escolher, por exemplo, em eliminar a vaidade, em escolher o caminho da modéstia, da simplicidade, da humildade, é a sua decisão. É você que está decidindo isso. Então, todos nós somos espíritos livres, somos espíritos imortais, né? E a centelha divina, a partícula de Deus está em nós. Então, Deus está em nós, nós estamos nele. Nós temos que manifestar o amor de Deus, né? E Deus, em seu poder supremo, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Deus está acessível a todo momento. Quer num sinal de humildade, simplicidade e modéstia tão poderosos como este, porque Deus está acessível a nós a todo momento. Deus não vê nenhuma diferença. Deus ama a todos indistintamente. E Deus é o Todo-Poderoso. Quem é este ser que se julga o ser mais poderoso do planeta Terra? Daqui do planeta Terra? Um planeta prisão? Um planeta que fica centralizado ou alocado ali na periferia, no subúrbio de uma galáxia? O planeta Terra, que é o planeta prisão, na periferia de uma galáxia, um planeta ainda que está ainda saindo de provas e expiações, vai ser um mundo regenerado, sim, mas um planeta que habita, porque o planeta é maravilhoso, né? O planeta Terra é maravilhoso, o planeta que está saindo de sua condição de provas e expiações para um mundo de regeneração, inclusive um mundo já que se encontra em quinta dimensão, mas que seus habitantes daqui, a grande maioria ainda vibra na terceira dimensão. Então, o que é ser, por exemplo, um rei, um imperador, um presidente, um governante do planeta Terra? Não é nada. Não é nada. Deus, que é o Todo-Poderoso, ele nos ensina com seu amor que ele tem uma misericórdia tão grande, uma generosidade tão grande, que é uma vergonha nós alimentarmos uma vaidade excessiva ou exacerbada. É vergonhoso. Quando nós nos envaidecemos, nos tornarmos soberbos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, nós nos distanciamos da luz de Deus, porque Deus não é isso, né? Todo aquele que se torna um indivíduo vaidoso, arrogante, prepotente, presunçoso, petulante, soberbo, orgulhoso, egoísta e outros predicados a mais, né? Todos se distanciam da luz de Deus, porque Deus é amor. Deus é muito mais que isto que vocês imaginam. Então, nós devemos manifestar a luz de Deus, manifestar o amor de Deus, sendo Deus em ação. Não há como nós manifestarmos a luz, o amor de Deus sendo vaidosos. Não tem como. Quando uma pessoa se torna muito vaidosa, ela se distancia de Deus, porque ela vê diferença. Uma pessoa vaidosa, ela se julga melhor que a outra. Então, ela categoriza as pessoas, classifica as pessoas. Então, uma pessoa muito vaidosa, ela se coloca num patamar acima dos demais. Fazendo isto, ela se distancia de Deus, porque Deus é justiça, igualdade, amor, luz. Deus vê todos os seus filhos como iguais, porque todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Deus esmagará a vaidade de todos aqueles que tentarem se colocar acima de seus irmãos. Porque num planeta de regeneração, num planeta de quinta dimensão,
porque o planeta Terra já alcançou seu status de planeta de quinta dimensão, todos os habitantes precisam vibrar em uníssono, todos precisam dar as mãos, ajudarem uns aos outros, sem nenhuma vaidade. Porque aqui, neste planeta, só permanecerão os mansos e humildes. Como Jesus já dizia, os mansos e humildes herdarão a terra. Coloque a cabeça para pensar. Os mansos e humildes herdarão a terra. Então, não terá mais espaço para vaidades aqui no planeta Terra. Não terá mais espaços. Então, os falsos modestos serão desmascarados. Todos aqueles que tentarem manter uma falsa modéstia virará avestruz, colocará sua cabecinha debaixo da terra, de vergonha, porque a verdadeira humildade é diferente. Veremos quem é quem. Nosso planeta passa por um período de transição planetária. De acordo com o Lord Maitreya, o planeta Terra, desde o dia 21 de dezembro de 2022, se encontra em quinta dimensão, né? A grande maioria ainda vibra em terceira dimensão, mas o planeta dá seus passos iniciais para se regenerar. Já se encontra em quinta dimensão. Então, devemos acompanhar a evolução do planeta se quisermos permanecer aqui, né? Então, é isso, amados irmãos. Espero que eu tenha contribuído de uma forma positiva, né? Saibam que, mais do que tudo isso aqui serve para mim, né? Que possamos, então, tomar cuidado com a vaidade extrema, né? Porque com a aproximação de Nibiru em nosso sistema solar, quando ele se aproximar cada vez mais do sistema solar e do nosso planeta Terra, as energias serão potencializadas. Ou seja, quem estiver vibrando na luz ficará melhor. Ou seja, quem estiver vibrando na luz, suas energias serão potencializadas, exacerbadas. A pessoa ficará mais bondosa, mais caridosa, se sentirá melhor. Agora, quem estiver vibrando nas trevas, ficará pior. Suas energias serão potencializadas e exacerbadas. Então, quem for, por exemplo, ruim, ficará pior. Então, quem alimentar a vaidade vai cair na vaidade exacerbada, vai se afundar cada vez mais, né? Então, a luz do flash solar do Sol central de Alcione, ela penetra o nosso planeta, atravessa os nossos corpos e mostra toda a sujeira, toda a podridão, toda a mancha, tudo aquilo que precisa ser limpo, higienizado e removido de nós e de todos os outros lugares, né? A luz mostra a verdade e a luz mostra toda a sujeira que deve ser limpa, tá bom? E ore e vigiem, porque os espíritos obsessores, através de seus trabalhos incansáveis, arquitetam planos para atrapalhar e atrasar os planos da luz. Então, todos aqueles que estiverem vibrando nas trevas poderão ser, sim, influenciados e manipulados por aqueles espíritos que estão vibrando nas trevas. Então, cuidado com a vaidade, porque todos aqueles que alimentarem e nutrirem a vaidade poderão ser influenciados e manipulados por espíritos obsessores. Aqueles espíritos que estão vibrando na vaidade exacerbada. Aquelas pessoas poderão cair, tropeçar, cometer um deslize, se sintonizarem e se conectarem com essas energias das trevas, porque os espíritos obsessores tentarão seduzir, manipular e também ludibriar
aqueles indivíduos que alimentam e nutrem suas vaidades. Então, essas energias, elas estarão em consonância com as trevas, porque muitos poderão se perder na vaidade. E os espíritos obsessores saberão explorar muito bem essa fraqueza. Entendem? Então, é hora de orar e vigiar. É hora de se modificar para melhor. É hora de praticar a reforma íntima e remover de si mesmo todas essas fraquezas mundanas que atrapalham e prejudicam a evolução espiritual. Tá bom? Gratidão a todos. Que Deus nos abençoe plenamente. Muito obrigado.